Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, esperando ou apressando a sua vinda. Esta é a introdução para os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Esse é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual visa o reavivamento da Igreja de Cristo como um povo e trata de assuntos, de temas que têm a ver realmente com a salvação das pessoas e o encaminhamento, digamos assim, para uma vida de santificação, realmente uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E eu quero dizer que aqui no canal você vai ter todos os dias, porque tem gente que não ganhou a revista, né? A revista foi dada uma por família e tem pessoas que não receberam ou que faltaram nesse sábado. Então nós vamos aqui também compartilhar um pouco do resumo de cada estudo, sempre ao meio-dia, com exceção do sábado, que nós vamos postar logo cedo às 5 da manhã. E eu estou postando ao meio-dia, os demais dias, porque às 5 da manhã a gente sempre posta os conteúdos da escola sabatina. Então, ao meio-dia iremos postar o resumo de cada dia, começar com hoje a introdução, né? Os 10 dias de oração começam amanhã. E no sábado aqui iremos postar às 5 da manhã. Esse movimento, esse projeto é para que o cristão ele tenha o hábito, crie o hábito realmente de buscar a Deus, ter uma vida realmente de oração e uma vida consagrada a Deus. Mas o projeto, né, ele não para aqui, né, depois dos 10 dias, né, que você continue tendo este hábito de consagração. Neste dia vamos analisar alguns versos da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dos versos 8 ao 13, que está escrito: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Presta atenção nesse verso 11. Verso 12 agora. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Aleluia. O Senhor virá em breve. Ele assim o prometeu, né? E ele não vem porque ele está pressionado pelo tempo, como muitos zombam, né? Dizendo que desde que eu me entendo por gente que diz que Jesus vai voltar, Jesus não voltou ainda, né? Ou ele venha porque a salvação humana é indispensável, mas é por causa que ele prometeu e ele é fiel para cumprir. O nosso Deus, como relata também os Salmos, Salmo 90, que a gente estudou na lição também, essa semana, né, na segunda-feira, relata que o nosso Deus é eterno. E nós, conhecedores da palavra, sabemos que só receberemos essa eternidade, só seremos imortais realmente na volta de Cristo Jesus, quando seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com os mortos. As promessas de Deus, elas são certas, como a sua própria eternidade. Cristo está sendo paciente, como a gente vê no verso 9, para que ninguém pereça. Parece estar retardando a sua vinda, mas não. Ele está sendo paciente para que ninguém pereça, principalmente os que estão dentro da igreja, que estão acomodados, mornos. E o principal de tudo não é saber quando ocorrerá a vinda de Jesus.
mas Ele quer que vivamos de modo coerente com a sua promessa. Ou seja, devemos viver a promessa, experimentando realmente uma vida de arrependimento e assim recebermos a salvação. E agora é o tempo de trabalhar. Ellen White fala em Mensagens Escolhidas que, quando perguntada se tem algum esclarecimento sobre o momento exato, ela diz que só tem uma mensagem a dar: agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, baseada realmente em João, capítulo 9, verso 4. Então não importa a hora que Jesus vem, ou quando Jesus virá, mas o que importa é vivermos a promessa e trabalharmos para Ele. A Bíblia diz aqui que no verso 10, o dia do Senhor virá como um ladrão. Mas isso significa que virá como ladrão para quem? Para quem não estiver vigilante. Para quem não for igual às noivas. Que tem 10 noivas, 5 prudentes e 5 imprudentes, que não vigiaram. Então Cristo virá como ladrão para aqueles que não estiverem preparados. Ellen White fala, estamos vendo também, que estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros: fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamentos de sangue. E por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Que ocorram tais calamidades? Para chamar a atenção dos homens de volta à razão, de volta para Deus. Então ele usa essas atuações incomuns da natureza para que as pessoas que estão em dúvidas entendam perfeitamente, claramente o que ele tem revelado em sua palavra, ou seja, sobre a sua vinda. O verso 11, que eu falei, preste atenção no verso 11, diz que devemos viver de modo santo e piedoso, esperando e apressando a vinda de Deus. Eu destaco para essa questão de santo e piedoso. Santo é viver realmente separado para o propósito divino, livre da corrupção que há no mundo. E piedoso. Por exemplo, hoje nós vemos na internet, no YouTube, pastores que adoram holofotes, adoram falar mal de artistas, porque isso dá visualizações, likes, engajamento, fama no mundo virtual e fama no mundo social. Eles não seguem os mandamentos de Cristo, eles não amam o próximo, eles não têm piedade. Eles pegam os erros das pessoas e expõem na internet, sem nunca terem tido uma conversa sequer com tais pessoas. Quando uma pessoa diz, por exemplo, que tem que reescrever a Bíblia, nós temos que ir a essa pessoa e saber o porquê disso, ou argumentar de forma como manda a palavra de Deus, com espírito brando, sem querer desqualificar a pessoa que fez tal afirmação, porque nós não podemos julgar o seu coração. Vemos tantos líderes religiosos aí mau caráter, realmente ladrões de consciência, e o que deixa muitas pessoas revoltadas, e muitas pessoas estão fora do sistema religioso por causa de tais falsos profetas, que enganam a muitos. Então, o que tem levado as pessoas também a se revoltarem. Então a gente tem que entender o porquê daquela declaração, saber responder sem desqualificar ou menosprezar aquela alma, e, se possível, ir àquela pessoa para poder entender o porquê que ela pensa assim e o que é que ela entende da palavra de Deus, o que é que ela conhece de Deus, quem é Deus para ela, quem é Jesus para ela. Mas hoje, infelizmente, os pastores das outras denominações, eles gostam de holofote, de fama, e vão à internet para execrar realmente o artista ou a pessoa que fez suposta declaração. O verso 13 de segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele nos mostra que, além de qualquer crise, os amados de Deus continuarão apegados à bendita esperança, confiantes e ativos à espera do novo reino. Eles aguardam de acordo com as promessas de Deus, novos céus e nova terra. Eles levam o evangelho ao mundo. Está em nosso poder, diz no livro Desejar Todas as Nações, a apressar a volta do nosso Senhor. Por quê?
Porque quando Deus vê um povo que está realmente vivendo de modo santo e piedoso, rogando pela sua vinda, pelo derramamento da chuva temporã, pelo derramamento da chuva serôdia, então isso move aos céus para apressar a vinda de Cristo e ser derramado o Espírito Santo, e ele permitir que as calamidades venham que tem que se suceder antes da vinda de Cristo, como por exemplo o sair, do decreto dominical. Ellen White também faz uma pergunta no livro Evangelismo, será que existe um único cristão cujo coração não acelere ao perceber a antecipação desses acontecimentos diante de nós? Infelizmente existem milhões, milhões, porque estamos vivendo realmente no tempo de Laodiceia, um tempo de mornidão, o que não precisa eu viver essa mornidão, nem você viver essa mornidão. No finalzinho tem um recado do pastor, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul, Stanley Arco. Ele relembra que em 2023 e agora em 2024 estamos estudando e distribuindo o livro Grande Conflito. E nesses 10 dias de oração, revisamos de forma resumida os grandes temas do livro. Quero convidá-los a ler em oração e a buscar renovação e transformação espiritual. E algumas perguntas para reflexão que podem nos ajudar. Ele deixa aqui 3 perguntas. Primeiro, como experimentar o reavivamento, a reforma e a fidelidade autênticos? Segundo, quais são os benefícios de participar de uma unidade de ação da escola sabatina e de um pequeno grupo? E se você não participa, o que o impede de participar? E terceira pergunta, qual é a sua participação específica no cumprimento da missão da igreja? Essas respostas, que as respostas são o desejo dele, que as respostas a essas perguntas nos levem a dizer: sinto como se devesse clamar bem alto rumo ao lar, ou seja, que nós estejamos realmente ansiosos pela vinda de Cristo e estejamos participantes, atuantes no cumprimento da missão da igreja. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Que você participe, se envolva desses 10 dias de oração e seja extremamente, ricamente abençoado por Deus nesses 10 dias. É o meu desejo, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.